fácil para nós, servidores federais, especialmente, trabalhadores de modo geral, para compreender o que é conjuntura, ou seja, a fantasia da eleição acabou. Toda aquela maravilha do processo eleitoral, que era propaganda da Dilma, do Pezão e companhia, se encerra. E a vida real está sendo muito mais dura do que muitos que fizeram a lógica do veto simplesmente ao Aécio, sabiam que era um problema, agora estou percebendo que é mais grave ainda. Digo isso para que a gente tenha noção do que tem sido as primeiras posições do governo, declarações, a movimentação de que vai ser ministro. Antes mesmo de seguir a vida até o final da posse, já foi autorizado aumento de gasolina, aumento de energia elétrica em 25%, quem tem plano de saúde aumento de 10%, ou seja, tudo muito acima do que estava colocado com relação à inflação. Ou seja, a nossa condição de vida, a tendência é piorar de acordo com as posições do governo. E o governo, atolado aí no escândalo de corrupção para garantir o lucro de interesse das empresas, está anunciando já de onde tira o dinheiro. Durante muito tempo a gente vem falando do processo de pagamento da dívida, que é o principal problema. Hoje consome 50% de toda a nossa receita, aliás, hoje 42%. A proposta é aumentar para 47%, já vai tirar de algum lugar. E o Manteiga, inclusive, anunciou algumas possíveis, mas prováveis medidas, que era a questão de retirar dos chamados benefícios, que era o auxílio doença, auxílio desemprego, para que a gente tenha noção do problema que vai ter. Então esse é o quadro geral, para que a gente tenha noção das dores de cabeça que a gente vai ter, companheiro, da política geral do governo, o governo da Dilma, o governo dos partidos aliados, de aplicar a política contra os trabalhadores. Nós que somos da universidade e estamos na batalha contra a IBCE, o governo nem esperou a eleição e forçou a barra para tentar aprovar a IBCE. No Paraná foi peso de porrada, muita repressão. Aqui na UF é explícita a movimentação do reitor para ser um cúmplice do governo. Para quem não sabe, o diretor do hospital já fez reunião com as chefias subordinadas, já começa a defender de forma pública o processo de privatização. Então nossas tarefas são muito difíceis. Eu tive reunião esses dias em Brasília, no seminário de servidores federais para discutir salário. Tinha um número bom de companheiros, então o sentimento de que é necessário lutar. Então a principal lição que nós vamos ter que ter, para ir concluindo, é necessário unificar os servidores públicos, corrigir os erros do passado, de não fazer greves isoladas. Não dá para confiar em nenhum setor governista, porque nós sabemos que são um aparelho do governo a nível nacional, e ser solidário a todas as lutas, porque elas terão que vir com mais força para enfrentar esse governo, que segue sendo de forma mais audaz cúmplice dos projetos neoliberais. Então por isso aqui estamos colocando um pouco a nossa leitura sobre essa conjuntura eleitoral, pós-eleitoral. A Dilma se reelege, mas o PT foi derrotado, perdeu muito mais parlamentares, está muito mais questionado. Eu tenho uma certeza que nossas lutas têm melhores condições, pelo questionamento sobre o governo, de termos êxito, mas vai depender da nossa mobilização e efetivamente da nossa capacidade de enfrentar esse governo para derrotá-lo. É um pouco isso, estamos colocando para abrir a discussão aqui, 3 minutos para cada companheiro, com a nossa dinâmica de não ter restrição, para permitir também que a gente saiba uma elaboração daqui para frente. Ok? Companheiro, 3 minutos para cada. Tem o companheiro Zimar que está inscrito já. Pedro, eu queria esclarecimento. A gente vai ter ponto de informe? Quando? No início a gente definia de nós seria no final, ou seja, discutir aqui a política no final da informe. É aquilo, né? Dá para esperar outra coisa dele. Companheiro quer escrever, com o Edmilson aqui. Companheirada, boa tarde. Nas nossas assembleias, no nosso período de greve, eu fiz um pontuamento de 2007 para cá dos problemas que a nossa categoria vem acumulando até hoje. E um deles atingiu logo de cheio os aposentados e alguns setores nossos da ativa, o pessoal da classe A e classe B, e quem está em desvio de função. O problema da nossa federação, ele não está somente em quem é governista ou quem deixa de ser governista, não. O problema na nossa federação hoje são as pessoas que se utilizam da federação ou dentro dos sindicatos e confederações para fazer a representação política de suas correntes políticas partidárias.
Esse é o problema que nós temos hoje. Enquanto eles ficam acusando quem é governista e quem não é, o governo baixou um pacote de maldade. E pega até no governo Fernando Henrique até hoje. Se no governo Fernando FHC, nós servidores públicos perdemos 50 dos nossos direitos, incluindo a reforma da Previdência e a desvinculação do nosso aumento de salário dos militares, vocês vejam bem agora o que tem na nossa direção aqui, ó. Se a EBC está sendo, tem uma DIN tramitando no SPF, no Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade, hoje não sabemos sequer a hora, o colégio de líderes lá na Câmara dos Deputados deve estar se reunindo para desenterrar o PL 92 de 2007, que ferra com a nossa vida. São as fundações de direito público e privado. Um minuto. Segundo, nós temos aqui, ó, como é que esse governo está preocupado com nós trabalhadores. O pessoal, os profissionais da área de psicologia, tiveram vetado o direito às 30 horas ontem. Foi vetado. Segundo, o pior deles todos, que foi aprovado sexta-feira passada, na Câmara de Constituição e Justiça, tá? É a restrição ao nosso direito de greve. Não cabe mais nenhuma emenda parlamentar. Emenda cabe. Não cabe fazer nenhum, digamos assim, audiência pública. Ou seja, atinge diretamente os hospitais, não só os hospitais, mas é um impacto direto no hospital. Como é que você vai parar o hospital, manter 40% de um hospital funcionando no período de greve? E aquele setor que só temos funcionários? Então nós não podemos fazer greve. 60 dias antes de um período eleitoral, qualquer setor dentro das instituições hoje tem que ter 40% do seu efetivo funcionando. Ou seja, não vai haver greve. E o pessoal está nas federações, nas confederações, não está preocupado com a gente não, porque eles vão ter a verba de gabinete, verba de partido, mas nós vamos estar aqui ferrados, o aposentado e nós da ativa que vamos nos aposentar. Porque os que entraram no serviço público hoje, querendo ou não para concluir, quem está entrando no serviço público hoje, ele é obrigado a contribuir para um fundo que vai ter o dinheiro, essa receita, aplicada na especulação da Bolsa de Valores. E se for a falência, ele não vai ter aposentadoria, ainda vai ter que pagar pelo erro que ele não cometeu. Companheiro, pedir para respeitar o tempo. Rogério é o próximo. E depois Pimentel. Estão propondo, companheiros, que na fala do terceiro a gente encerra as inscrições. Pode ser? Para esse ponto aí, o que tem de proposta? Bem, companheiros, vou tocar aqui um ponto crucial, que é a questão da EBSER. Os companheiros estiveram no último conselho universitário, viram bem a posição e as falas, tanto do reitor quanto do Tarcísio. A ponto do Tarcísio querer justificar que a EBC será um processo de seleção pública, que isso não dá margem a nenhuma falcatrua, a nenhum nepotismo, e a gente sabe que na realidade é isso. E hoje quem vai no Hospital Antônio Pedro, a gente vê que o cenário já está totalmente mudado. O servidor que não tiver um crachá não entra, tem que passar numa fila para passar no balcão para ver o que vai fazer. Tá? O paciente comum também tem que entrar nessa fila. Então a questão já está em andamento e a gente tem que começar a se movimentar com relação a essa questão da EBSER. Ela pode não estar passando no Conselho Universitário, mas lá na prática eles já estão implantando. Isso é uma preocupação que a gente tem que trazer. Inclusive com a questão da catraca, o ponto eletrônico, que eles dizem que a catraca é uma forma de acesso, e essa discussão do acesso já foi feita no Conselho Universitário, e a gente sabe que não é só o acesso, é a questão do ponto e o ponto eletrônico, como estão implantando em outras universidades, em outros hospitais, hospitais universitários. Tá? Há pouco tempo, e aí a gente tem que pensar também que nas eleições a gente não participou muito dessa discussão, que é a eleição para reitor. Eu acho que ficamos um pouco à parte dessa discussão, não só o corpo docente que estava praticamente voltando de férias, o movimento estudantil também que estava retornando, e nós estávamos entrando numa plena greve.
A gente viu toda uma manipulação para essa eleição e o próprio vice-reitor atual, que ganhou para reitor, num debate lá na escola de enfermagem, falou maravilhas da atual administração. E quando foi, até então ele estava rindo, quando foi contestado por mim, ele aí perdeu as estribeiras. E uma das falas dele, e eu acho que a gente vai ter que ter isso em conta, porque a questão é que o atual reitor, que vai tomar posse, quer dizer, o atual está saindo, amanhã vai ter a cerimônia de transmissão de posse em Brasília, e dia 26 vai ter uma senhora posse lá na reitoria, e eles dizem que os cofres estão esvaziados. Inclusive a UF está devendo 3 milhões e tal de conta de telefone. Tá? Não tem 6 milhões, tá? Então já dobrou o valor. Tá? Então esse reitor que vai tomar posse falou bem claro nesse debate, depois foi contestado. O Sintuf tem que arrumar o lugar dele, porque a DUF já tem o lugar dela, tá? E o Sintuf também vai ter que ter o lugar dele. Então vai vir pesado, vai jogar pesado, e a gente vê que os gestores que são ligados a esse reitor que foi eleito, tem a mesma postura e não vai aceitar o sindicato como órgão representante aqui, tá? E agora sugerir que o encontro do SPF que o Pedro Rosa foi, que tem várias pautas que vão ser o nosso instrumento de luta para o ano que vem, que seja colocado no jornal do Sintuf, o próximo jornal. Obrigado. Pimentel, depois Patrícia. Companheiro Pimentel já é o terceiro. Pedro, já tem aí. Pedro, você pode ler a lista de inscritos? Bastante aqui. Tá, não tem problema. Roger, Pimentel, Patrícia, Marcelo, Lígia, Lucas, Cristina, Isabel. Aqui a gente quer as inscrições Escreve aí também. na fala do companheiro Pimentel. Ok? Fala, Pimentel, 3 minutos. 3 minutos é muito pouco, mas é muito pouco. Gente, olha só. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Eu queria dizer uma coisa, o seguinte, o Osimar colocou aqui. Toda vez que a gente vem para qualquer congresso, qualquer assembleia, ainda se fala no famigerado Fernando Henrique Cardoso. Ele falou que o Fernando Henrique Cardoso prejudicou a gente. Gente, quem mais prejudicou o trabalhador brasileiro e o funcionário federal chama-se PT. Luiz Inácio da Silva Nunes, aquele cara que tem 11 dedos só, tem 10 dedos. Sabe por quê? Ele deixou a famigerada a lei aí e agora está vigorando, privatizando 46 hospitais universitários, gente. E não tem mais jeito, está sacramentado. Eu ontem fui ao médico no Antônio Pedro e me disse, colega nosso, que está sempre aqui com a gente dizendo, Pimentel, não tem mais jeito, não tem mais. Dia 1º de janeiro, o Antônio Pedro está 80% para ele certo, 80%, depois dos 20 vai vir. Vai ser todos os 46 no Brasil, não tem mais jeito não. Agora a gente fica batendo. Quando chega a conjuntura, como é que você pode ter uma conjuntura quando você tem uma Condicep no meio de funcionários públicos federais? Eles não vão querer se igualar a gente nunca. Eles já estão saindo na frente, dia 22 agora, eles têm uma reunião em Brasília. A Condicep tem a reunião, que é para tirar a data base e ver a pauta de aumento do pessoal da Condicep. Outra coisa, nós elegemos um monte de gente aí, um monte de porcaria. Mas votamos, elegemos. Quem vota, elege. E os caras não vão fazer nada pela gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu e a Heloísa estamos certos. Nós estamos brigando pelo aposentado e o aposentado, porque o aposentado é que vai ser à frente desse movimento a partir de 2015. É porque a gente pode botar muito velhinho lá, igual a mim, com 80 anos na frente, os caras não bater na gente. E para a gente buscar o que a gente quer, pro aposentado e para a gente. Porque é o país, meu amigo, não parece até que nós estamos no país da fantasia. Gente, como é que pode? Eu vou citar um deputado aqui foi bombeiro, Daciolo, foi eleito deputado federal. Sabe quem ele está levando para ser chefe de gabinete dele? Quem? Conta aí. Janira Rocha, brincadeira, né? Ela faliu aí o Sinispreve. É brincadeira, o que esse cara vai fazer lá? Sabe por quê? Mas isso foi mexer com o Pedro Rosa. Porque botaram o Pedro Rosa para senador, que o Pedro Rosa era deputado federal, levava com 137 mil ganhava. Enganaram a gente. Eles enganaram a gente, o pessoal me enganou. E eu não quero mais saber de pessoal. Vou ler todo mundo. Além dos que eu tinha falado aqui, entrou mais só a Sandra e o Pedro.
Patrícia próxima, depois da Patrícia é o Marcelo Barbosa. Não acompanha, acabaram as inscrições, a gente definiu aqui que não teria restrição, ok? Ai, ai. Verdade, desculpa. Patrícia. Primeiro, assim, queria dizer que eu estou muito feliz de saber que a direção do sindicato aprovou que agora todas as reuniões são abertas para a participação de qualquer servidor. E vou me dispor aí na próxima reunião, quero estar lá, entendeu? Acho que, inclusive, se um dia eu for eleita diretora do sindicato, faço aqui a promessa pública de que as reuniões do sindicato serão abertas. Eu acho que isso é democracia. Qualquer servidor pode participar e saber o que está sendo discutido e deliberado nas reuniões, né? Mas eu acho que aqui o ponto é de conjuntura, né? E eu acho que a gente sai de uma eleição, né, que demonstrou muita coisa pra gente. Primeiro, muita gente saiu assustada da eleição, porque muitos candidatos muito conservadores foram muito bem votados e as pessoas saíram assim muito assustadas, né? E aí eu acho que a gente tem que ter calma, porque a eleição ela não significa nada para nós trabalhadores, né? A eleição ela é um jogo de cartas marcadas, a eleição vence quem tem mais tempo de televisão. Então, o que significou a eleição não reflete a potencialidade das nossas lutas, a potencialidade de ocupação das ruas que nós temos, né? E isso é o que a gente tem que ter em mente. E a eleição da Dilma, né? Infelizmente a gente tem que fazer a crítica aos setores de esquerda que fizeram apoio à Dilma nesse segundo turno, porque nós temos aí que ter na cabeça que nesse governo a gente não pode ter absolutamente nenhuma ilusão. A gente tem o nosso papel aqui, enquanto sindicalistas, participantes do movimento sindical, é não criar ilusão dos trabalhadores, é a gente olhar para esse governo e saber armar as categorias para as lutas, porque a gente sabe que está havendo uma crise econômica, a gente sabe que já vivemos uma recessão econômica e a gente sabe que a política desse governo é aliada aos patrões, aos empresários, aos banqueiros e que esse governo vai atacar as categorias, né? E aí entra o papel da importância da gente se construir enquanto organização sindical, a importância da gente construir pela base as categorias, as lutas, né? E aí eu queria fazer duas críticas fraternas ao que tem acontecido no último período aqui para nós servidores, né? Primeiro, a gente ter ficado mais de 3 meses sem assembleia. É muito ruim, né? A gente teve aí a luta da IBSER, que é uma luta importantíssima, teve um ato no CUF, né? E a gente não teve uma assembleia para preparar a categoria para esse ato, né? Então a gente tinha que ter tido mais iniciativas para poder democratizar, falar mais da IBSER, né? E a segunda crítica fraterna que eu queria fazer é em relação ao sindicato não estar construindo os fóruns de unidade. Pedro Rosa acabou de falar aqui que foi no seminário dos SPFs em Brasília, né? Foi em Brasília, né? Foi. Eu acho que toda a nossa categoria tinha o direito de ir. Eu queria ter ido. Todos os sindicatos aqui do Rio de Janeiro, ligados ao Serviço Público Federal, levaram ônibus, levaram a base da categoria e eu também queria ter participado. Esse é um debate aberto. Essa semana, mês passado, teve um encontro de mulheres da Fazubra. O sindicato não construiu na categoria. Esse final de semana tem um encontro LGBT, tem um encontro de carreira. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, levar os servidores para fazer essas discussões que são importantes. Marcelo, depois Lígia. Marcelo Barbosa. Vamos lá, eu acho que agora sim a gente tem que aprofundar o debate com mais calma. Eu divido um pouco da coisa do Pedro, e aí eu chamo a atenção de verdade. As eleições, elas acabaram, mas o debate das eleições, eles não está morto. A gente tem visto na televisão, nos meios de comunicação, como isso tem travado grandes enfrentamentos no Brasil. Fingir que isso não está acontecendo não faz parte da história desse sindicato que ajudou, fez a luta das diretas lá em 79, 80, esse aqui. Portanto, participar do processo eleitoral, e eu trato isso com muito orgulho, temos tido a possibilidade de ter um dirigente nosso candidato ao Senado, não é uma coisa descartável, independente da força política. Processo eleitoral, muitas das pessoas que estão aqui viveram o período da ditadura,
e sabe quanto foi importante hoje estar podendo ir na urna votar. A diferença do Aécio para Dilma equivale à população do Uruguai. Não é pouco voto. Sabemos que foi apertado, mas não é pouco voto. É porque o Brasil realmente é muito grande. E o debate continua. Então, futuramente, precisamos fazer mais debates sobre a conjuntura, porque a gente não sabe o que está colocado para o ano que vem. E os trabalhadores e esse sindicato não vai fugir da luta como nunca fugiu na hora que tinha a provocação, na hora que tem posição. Eu acho que o que majoritariamente que a esquerda se posicionou no processo eleitoral indicou o perigo e o que estava em xeque nas eleições. Isso não quer dizer que estava se abdicando das lutas futuras, dos enfrentamentos que tem que se fazer, do debate do dia a dia, mas ainda a luta não acabou. E é nesse debate que a gente precisa estar pronto para o ano que vem. Eu lamento muito também que a gente esteja aprofundando uma outra coisa que está passando na universidade. Hoje parece que o vale de refeição, ou o equivalente a isso, dos terceirizados na casa, eles não estão recebendo. Estão recebendo salário. Recebeu sim, recebeu parece que o salário já resolveram. Mas tem um conflito interno, do ponto de vista institucional, em função das reitorias que saem, da reitoria que assume, e chefias que estão ocupando espaço, onde trabalhadores, e não a empreiteira que faz a obra do prédio, não estão conseguindo receber o vale-refeição. E são pessoas que estão aí próximas do 13º, precisam fazer todos nós vamos conseguir fazer, e eles precisam ter a grana deles. Faz diferença ter seus R$400, apesar de muita gente achar que o Bolsa Família é esmola. Então, é muito importante que a gente interfira isso. O processo eleitoral nosso foi ruim, porque foi, para fechar mesmo, foi um processo, a eleição para reitor foi exatamente na greve nossa da Fazubra. Ou seja, tem um ano para frente difícil. Ok, Marcelo. E eu queria chamar para a gente o seminário, para a gente poder participar dos técnicos do ponto de vista da carreira. Ok. Lígia, depois Lucas. Bom, as eleições passaram, né? Teve a polêmica do segundo turno. Eu, particularmente, votei nulo, porque não via diferença em nenhum desses governos. E como o Marcelo fala, o debate está sendo feito agora mesmo, né? A lei antigreve, daí quem está fazendo, né? A EBSE continua sendo imposta, e a gente aqui na UF, nós lutamos bravamente. Eu acho até engraçado quando fala que o Sintuf não faz a luta contra a EBSE. Nós somos um dos sindicatos mais combativos, mais incansáveis desde sempre. E não começou com a nossa gestão, já sempre foi, o Sintuf sempre teve a tradição de luta contra a privatização das gestões anteriores à nossa, e a gente continua sendo bastante combativo. Nós lotamos, superlotamos o Conselho Universitário de trabalhadores, e isso não é qualquer coisa. Eu desafio qualquer sindicato a lotar um Conselho Universitário de Trabalhadores do HU, porque isso não é qualquer coisa, isso tudo fez, e vai fazer de novo. Agora tem o dia 26 novamente, porque o Roberto Salles é um covarde. Ele não faz o debate, porque sabe que ele perde. Ele não faz o debate com os trabalhadores, estudantes, professores, porque sabe que ele perde, uma comunidade acadêmica, eu queria falar. Porque ele perde. Então, existem rumores que o Roberto Salles vai assinar por baixo do pano, como foi feito em outras universidades, e nós temos que ficar atentos, não podemos baixar a corda. Fizemos vários atos vitoriosos no meio hospital. Hoje vai ter um debate aqui no Gravatá também, acho que é 18 horas, eu não sei. Às 18 horas, dia 18 às 18 horas. E nós estamos fazendo o possível e o impossível, com camisas, com materiais, com faixas, com atos, com denúncia, com entrevistas em jornais comunitários. Nós estamos fazendo o possível. Agora a oposição não sabe porque não vai nos atos. Como é que a oposição vai saber quem está fazendo a luta?
Não sabe, não vai nos atos. Estamos várias reuniões de trabalhadores do hospital, com mais de 70 trabalhadores. Estamos no Gravatá, na reitoria, discutindo sobre o contra EBSER. Agora, quem não sabe, porque não vai. Não aparece, só quer saber de assembleia para vir aqui no microfone. Porque a luta é feita no dia a dia, todos os dias, como a Isabel falou, incansavelmente. Agora a lei da antigreve está aí. Quem fez a lei da antigreve, Marcelo? Quem que foi da lei da antigreve? É engraçado isso, né? Quem criminalizou a nossa última greve em 2013? Quem criminalizou? Quem criminalizou? Esse é um debate que tem que fazer mesmo. Porque muitos da esquerda votaram nesse governo de agora. Porque não existe diferença. A luta no governo, se não continua, se aprofunda, se agrava. Porque agora sim, acabou os 5% ridículo, que não deu pra nada. Agora que queremos fazer a nova greve, e a lei da antigreve está aí. É isso. Obrigado, companheiro Lucas. Depois, Isabel. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Lucas, eu sou servidor novo, passei no último concurso. Essa é a primeira assembleia que eu participo como sindicalizado. É um prazer para mim estar unido nessa categoria. Já fui estudante, lutando junto com servidores e professores dessa universidade pela educação de qualidade. Eu quero dizer que eu entrei nessa categoria e a primeira impressão que eu tive foi chegar numa sala para trabalhar que não tinha lugar para eu sentar, que não tinha computador para eu trabalhar, que não tinha local para eu estabelecer, e que quando chegava algum servidor onde nós tínhamos que atender no nosso local de trabalho, e meus companheiros estão no local de trabalho comigo, podem testemunhar isso, eu tinha que me levantar para que a gente pudesse atender alguém. Eu entrei nessa categoria e na primeira semana minha eu recebi um telefonema da Previdência Complementar do Servidor Público me chamando para aderir ao plano de Previdência, porque eu já entrei na categoria sem ter direito à aposentadoria integral. E é por entrar na categoria desta forma, por compreender, conhecer a universidade como ela é, saber como funciona e a importância da luta, que eu tenho certeza que todo o ataque que um servidor aposentado sofre nessa universidade ataca diretamente a minha condição de servidor público. Todo o ataque que o hospital universitário e os trabalhadores da saúde recebem é um ataque a mim como servidor público. E todo o ataque que um servidor novo nessa universidade recebe, inclusive quando o governo aposta na divisão da categoria, criando uma associação própria para os técnicos de ensino superior, novos na universidade, é um ataque à categoria dos servidores como um todo. Por isso, nós da SEAS, nós trabalhadores que estamos aqui no Bloco E, fomos para o ato na frente do Conselho Universitário contra a EBSER, nos reunimos na Delegacia Sindical de Base para unificar a luta com os servidores do Gravatá por condições de trabalho que nos afetam todos os dias. E nós queremos que essa luta seja uma luta do conjunto da universidade e da cidade de Niterói. Porque quando a gente vai para o Conselho Universitário e o Conselho Universitário se nega a discutir a aprovação da EBSER, nós queremos discutir com os moradores de Niterói que são afetados pela privatização do hospital, que não têm acesso ao Sistema Único de Saúde de qualidade, que essa luta também é deles. Por isso nós fizemos um abaixo-assinado, que já tem mais de 200 assinaturas, professores, servidores e estudantes de diversos campos da universidade, para chamar o sindicato, as entidades e todos os interessados na luta contra a EBSER, para que a gente decida junto os rumos da luta. Aqui nós temos um sindicato que é de luta, mas a UFRJ, que não tem um sindicato de luta, a gente descobriu que só foi possível barrar a EBSER lá, e a EBSER não está enterrada com a participação dos companheiros da UF, do Fórum de Saúde, com a participação dos companheiros do movimento. E por isso, nós não podemos abrir mão dos 200 companheiros que assinaram a nota que a gente chamou, dos companheiros da UFRJ, da FASUBRA, e que a nossa luta seja construída de forma igual, um para um, onde quem é de direção, quem não é de direção, quem é do hospital, quem não é do hospital, quem é servidor da universidade, quem não é, quem é estudante, quem não é, cada um possa participar de um espaço onde nós possamos definir como vai ser a luta. Nós vamos para o Conselho Universitário? Vamos, mas nós vamos fazer o que lá? O que nós vamos defender lá? E assim, a partir de uma luta onde todos nós estamos juntos como servidores e como moradores de Niterói, a gente pode de fato barrar a EBSER. Eu queria propor para a Assembleia que a gente aprove o chamado para uma plenária. O debate de hoje é importante, amplia o nosso acúmulo coletivo sobre a EBSER, mas eu proponho uma plenária onde cada um já tenha direito a voz e voto para decidir os rumos da luta da EBSER, e que a gente não deixe 2015 começar e o nosso hospital ser privatizado. Obrigado. Isabel, depois Cristina.
Termina a eleição, né, e fica o debate, né? Termina a eleição e a gente não vê absolutamente nada diferente do que a gente viu antes da eleição, muito pelo contrário, né? Uma semana depois que a Dilma foi eleita, aumenta-se a taxa Selic, que é uma taxa que automaticamente, quando ela aumenta-se o preço de tudo que a gente consome nesse país. 15 dias depois, aumenta o preço da taxa de iluminação, da luz. E assim por diante, e assim vai se aumentando todas as coisas. E aquela historinha para boi dormir que a Dilma contou durante todo o processo eleitoral, para as pessoas comuns, cai por terra, né? Na realidade, continuamos da mesma forma, com tendência, com certeza, a piorar.